Israel, a nação judaica única no mundo, surgiu oficialmente em 1948, embora suas raízes históricas remontem a milhares de anos atrás. Este país é frequentemente associado ao conflito contínuo com a Palestina, uma disputa violenta envolvendo território, controle político e recursos. Para compreender a origem desse conflito, é necessário retroceder alguns milênios. Tanto judeus quanto muçulmanos têm laços profundos, tanto religiosos quanto culturais, com essa região, que remontam a cerca de 4.000 anos atrás, até Abraão, considerado o progenitor de ambas as religiões. Segundo o Antigo Testamento, Deus instruiu Abraão e seu povo a se estabelecerem na terra de Canaã, localizada aproximadamente na área correspondente ao atual Israel. Por volta de 1000 a.C., o rei Saul estabeleceu a monarquia israelita, uma linhagem que continuou com o rei Davi e seu filho Salomão, o qual erigiu o primeiro templo judeu em Jerusalém. Essa herança histórica tornou-se fundamental para a reivindicação judaica sobre a terra de Israel. A região foi governada por diversos grupos ao longo dos séculos, incluindo persas, gregos, romanos, árabes, egípcios, fatímidas, seljúcidas, cruzados, mamelucos e otomanos, que a chamaram de Palestina. Esta terra tornou-se o lar de muitos locais considerados sagrados tanto por judeus quanto por muçulmanos e cristãos. Durante essas mudanças de controle, muitos judeus foram forçados a deixar a região, resultando na diáspora, uma dispersão de seu povo por outras terras. Enquanto isso, na Europa, a diáspora judaica enfrentou opressão e perseguição. A partir da década de 1880, muitos judeus começaram a emigrar de volta para a Terra Prometida, localizada na Palestina sob domínio otomano na época. Após a Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha assumiu o controle da Palestina, Israel moderno e da Jordânia, anteriormente sob domínio otomano. Em 1922, a Liga das Nações aprovou uma declaração britânica que prometia um lar nacional para o povo judeu na Palestina. No entanto, levaria mais de 2 décadas para essa promessa se concretizar. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial eclodiu, resultando na morte de mais de 6 milhões de judeus no Holocausto, com milhões deles deslocados. Em 1947, após o fim da guerra, as Nações Unidas decidiram dividir a Palestina em 2 países, o Estado Judeu de Israel e o Estado Árabe da Palestina. Israel concordou com a partilha, e fronteiras foram estabelecidas para os 2 estados. No entanto, muitos residentes árabes sentiram que essa divisão favorecia injustamente a população judaica, o que desencadeou violência. Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi estabelecido com David Ben-Gurion como seu primeiro-ministro. Quase imediatamente, a Liga Árabe, composta por países árabes vizinhos, rejeitou a partição e lançou um ataque. Israel respondeu, e após mais de 9 meses de conflito, as Forças Armadas ocuparam uma grande parte do território que estava destinado a se tornar o Estado Árabe da Palestina. O Egito assumiu o controle da faixa de Gaza, enquanto a Jordânia, então conhecida como Transjordânia, tomou o controle da Cisjordânia. O plano original para um Estado palestino foi abandonado nesse momento. Esse evento histórico foi considerado uma vitória por muitos judeus, mas também resultou na fuga ou expulsão de aproximadamente 720 mil árabes de suas residências, com muitos deles encontrando refúgio na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Essa guerra é lembrada em hebraico como a Guerra da Independência e em árabe como a Catástrofe. A tensão entre judeus e muçulmanos árabes na região persistiu por décadas. Os conflitos entre Israel e seus vizinhos árabes continuaram de forma intermitente ao longo dos próximos 60 anos. Em 1964, a Organização para a Libertação da Palestina foi criada com o objetivo de unificar vários grupos palestinos. Na Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel derrotou os exércitos do Egito, Síria e Jordânia, conquistando territórios significativos. Em 1987, após um incidente envolvendo as forças de defesa de Israel, que resultou na morte de 4 refugiados palestinos, milicianos palestinos lideraram uma violenta revolta conhecida como a Primeira Intifada, resultando em centenas de mortes. Após essa intifada, Israel e a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, estabeleceram um plano de paz, os Acordos de Oslo. No entanto, em 2000, as negociações de paz fracassaram devido a desacordos sobre questões como o status de Jerusalém, os direitos dos refugiados e o aumento dos assentamentos judaicos em territórios palestinos. No mesmo ano, Ariel Sharon, que
que se tornaria primeiro-ministro de Israel, visitou o Monte do Templo, onde a mesquita de Al-Aqsa está localizada em Jerusalém, um ato que muitos palestinos consideraram ofensivo. Isso levou a protestos violentos, tumultos, ataques e atentados suicidas. Esse período de violência, conhecido como a Segunda Intifada, durou quase 5 anos e marcou o fim de qualquer avanço na paz que havia sido alcançado com os acordos de Oslo. A violência cessou em 2005, quando Israel se retirou da faixa de Gaza. Em 2006, um grupo islâmico sunita militante, o Hamas, venceu as eleições legislativas palestinas. Muitos países consideraram o Hamas um grupo terrorista devido aos seus métodos, como a realização de ataques suicidas e a sua chamada para a destruição de Israel. O Hamas e Israel continuaram a entrar em conflito violento. Em 2017, o Hamas pediu a formação de um Estado palestino com base nas fronteiras de 1967, mas não reconheceu formalmente Israel como um Estado, o que resultou na rejeição de Israel. Atualmente, a Palestina continua a lutar pelo reconhecimento como Estado. O conflito é ainda mais complicado pela presença de israelenses que continuam a se instalar na Cisjordânia. Vários países têm pressionado por acordos de paz nos últimos anos e muitos sugerem uma solução de 2 estados. Embora uma solução pacífica ainda não tenha sido alcançada, a região continua sendo um local significativo para pessoas de diversas origens étnicas e religiosas.